Graça e paz, sejam bem-vindas a mais um novo episódio, né? Estou muito feliz porque, gente, Mãe Posicionada, assim, foi muito bom. Eu recebi muita mensagem, tem mães me procurando até hoje e eu fico com o coração muito grata porque Deus alcançou vidas, né? E esse é o propósito dos vídeos, é Deus alcançar vidas. Para quem não me conhece, eu me chamo Samara Oliveira, tá? E Deus me deu agora um novo tema. Quando eu acabei o vídeo de Mães Posicionada, Deus me disse, né? Me falou o nome de um tema. E ele me deu aonde estava, né? A palavra. E daí eu orando e eu falei assim, meu Deus, por onde eu começo? O que eu falo, como é que vai ser, né? Porque é uma responsabilidade muito grande passar aquilo que Deus está nos colocando no nosso coração, que na verdade a gente fala que está no coração dele, que vem para o nosso e a gente transmite para vocês. Então, o tema foi, né? Os solteiros têm uma missão. Esse foi o tema que o Senhor me deu. E ele falou assim, filha, os solteiros têm uma missão na minha casa. Os solteiros têm uma missão na minha obra. E muitos estão se perdendo porque não entendem o tamanho do propósito, né? Não entendem o que eles podem fazer, como eles serão acolhidos, né? Para poder viver a missão. E qual é a missão? A missão é servir ao Senhor, é ser completo na obra do Senhor, é estar envolvido na obra, é estar envolvido com as vidas. Essa é a missão que Deus ele disponibilizou para os solteiros, né? Entendendo que uma pessoa casada, uma pessoa que tem um compromisso emocionalmente com o outro, não tem o mesmo tempo. Por exemplo, uma mulher casada, ela não vai ter o mesmo tempo de uma mulher solteira. Porque uma mulher solteira, ela consegue se dedicar por total, por inteira, por completa. Ela consegue estar em todos os cultos, ela consegue frequentar uma consagração, ela consegue fazer uma visita, evangelismo, ela consegue, sabe, ela tem a disponibilidade do tempo. Mas uma mulher casada não. Por quê? Porque uma mulher casada, ela já não é mais inteira, ela é metade. Por quê, Samara? Porque uma mulher casada, ela tem as obrigações com a casa, ela tem as obrigações com a família, ela tem obrigações com os filhos. Então, uma mulher casada, ela não vai ter disponibilidade do que uma mulher solteira, do que um homem solteiro. E um homem casado também, a disponibilidade já não é a mesma. E dentro desse tema que Deus me deu, ele me deu ele fez uma conexão com uma pessoa e foi assim algo sobrenatural que Deus fez. Eu fiquei muito feliz porque Deus falou assim para mim, filha, pede a ela para contar o testemunho na live, né? E aí eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou falar? Ela respondeu um status meus e eu respondi ela. E ela falou assim, Samara, isso tem mistério. Aí eu falei assim, por quê? Ela falou assim, porque Deus me trouxe o teu nome, né? E Deus me contou algumas coisas, né? E o meu testemunho de vida será o seu. Gente, quando ela falou isso, eu falei, Deus, tá bom, já entendi. Convidei ela, falei, gata, você aceita? Você aceita na próxima live estar comigo, estar falando o teu processo, estar contando a tua história? E ela falou assim, Samara, eu aceito. Eu falei, glória a Deus. Então, o primeiro tema aqui, dentro desse tema, né, os solteiros têm uma missão dentro da obra do Senhor. O Senhor tá falando aqui da obra. Ele não tá falando da missão fora, ele tá falando da missão dentro, né? Dentro da casa do Senhor. Ele me deu para eu falar sobre carência, né? E a carência emocional, a carência afetiva está hoje em dia sendo um grande problema. Sempre foi, mas hoje em dia as pessoas estão, assim que eu posso dizer, as pessoas estão mais carentes, né? Então tem sido algo assim bem complicado. Mas antes de eu começar a entrar na palavra, a entrar nos textos que o Senhor me deu, eu vou orar. Já orei,
mas eu vou orar de novo porque foi algo que Deus colocou no meu coração, né? Deus está orando com vocês antes de começar a falar aquilo que Ele colocou dentro. Então eu convido vocês, bora orar comigo. Pai querido, Pai amado, Senhor, muito obrigado, ó Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor me deu. Pai, te glorifico por esse dia, te glorifico por essa oportunidade. Te glorifico, ó Pai, porque Tu és santo, porque Tu és digno, e a Tua palavra diz que nós sejamos santos porque Tu és santo. Pai, Tu falaste para mim, Senhor, que o Senhor tem uma missão para os solteiros. E eu creio, Pai, na Tua palavra. Senhor, revela para nós aquilo que está no Teu coração. Trata-nos, Senhor, no profundo, no oculto, em áreas, Senhor, que eu não posso tocar, em áreas que um homem não pode tocar, que a psicologia às vezes vai ser limitada, Senhor. Mas Tu és os médicos dos médicos, Tu és o maior psicólogo que nós podemos ter. A Tua palavra diz que o Espírito Santo ficou para nos ensinar sobre todas as coisas. Pai, então eu te peço, Senhor, que cada um, ó Pai, ou cada um que viesse, Senhor, assistir esse vídeo, essa sequência de vídeos, Senhor, que eles sejam abençoados na vida sentimental, que comece nele uma nova restituição, uma nova restauração. Pai, eu vim aqui para dizer para eles, porque eu creio que o Senhor tem restituição na vida emocional para cada um, o Senhor tem restituição na vida emocional para mim, Senhor. Senhor, que nós possamos conseguir viver o processo, que nós possamos conseguir concluir o processo, para que nós venhamos alcançar a promessa no tempo certo. Senhor, nós não queremos aquilo, Senhor, que o nosso coração quer, que a nossa alma quer, Senhor, apenas por ter. Nós queremos aquilo que já esteja pronto, que já esteja maduro para o Senhor nos entregar. Que seja um bênção, que seja prosperidade, Senhor, que seja um relacionamento, que seja um casamento, mas que seja dentro da Tua vontade. Senhor, eu já te coloco, Senhor, essa palavra em Tuas mãos, já te coloco tudo que eu vim aqui falar, Senhor, seja para te gloriar, para te agradecer, te glorificar, Senhor. Pai, eu não posso fazer nada, mas o Senhor faz todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Então, lá a primeira palavra que o Senhor me deu foi em 1 Coríntios, né? Que fala assim, 1 Coríntios 7, eu vou ler na versão nova, tá? Que é um compreendimento mais fácil para todos. 1 Coríntios 7, 32 fala assim: eu quero livrá-los de preocupações, pois solteiros se interessam pelas coisas do Senhor, porque quer agradá-los. Os solteiros se interessam pelas coisas do Senhor, porque quer agradá-los. E aí fala, lá no 7:34, aí fala assim: quanto às mulheres, tanto as viúvas quanto as solteiras, elas estão interessadas nas coisas do Senhor, porque querem se dedicar de corpo e alma a Ele. Mas a mulher casada se interessa pelas coisas deste mundo, porque quer agradar o marido. Assim que quem casa faz bem, mas quem não casa faz melhor ainda. O que tá querendo dizer, né? O que eu entendi aqui, né, nessa palavra. Quando eu vou te falar um pouco, quando eu fui pra igreja, eu vim assim de um tempo de que eu tive relacionamentos, fui casada, tive namorado, né? Então eu nunca tive tempo de ficar solteira, né? Eu nunca fui solteira. Na verdade, eu fui solteira bem jovem, com 14, com 15 anos. Mas eu tive a minha filha com 17. Então, eu já vim dentro de relacionamentos, atrás de relacionamentos. Eu nunca vivi um tempo sozinha. E quando eu fui para a igreja, eu lembro que o Senhor usou um profeta e falou para mim assim: Samara, Deus te fala que é necessário passar um tempo sozinha. Ele precisa tratar áreas em você que, se você tiver com alguém, você será interrompida do processo. Então, escuta bem, tem fases que Deus nos permite viver sozinhas. Por quê? A palavra diz lá em Ezequiel, quando fala assim da passagem, quando Deus chamou Ezequiel para ir para um nível mais profundo, Ezequiel, ele não estava com amigos. Ezequiel não estava, né, em um relacionamento, ele estava sozinho naquele momento. E o Senhor foi levando ele ali para a profundidade. Então, quando Deus ele faz essa movimentação, que Ele quer nos levar
ao nível da tua palavra, ao nível da tua presença, dos teus mistérios contigo, mais fundo, é necessário estar sozinho. Então, foi isso que Deus me pediu, né? Hoje eu entendo, hoje eu compreendo, mas naquele tempo foi dor, foi difícil. Eu vivi o processo. Então, eu tô aí 4 anos e 4 meses sozinha, sem relacionamento nenhum, sem estar, sem ter contatinho, nada, zerada. Por quê? Porque eu entendi que aquele tempo era um tempo meu com o Senhor. E no início eu tive, eu fui para a igreja com um processo de depressão muito profunda. E hoje eu entendo o que eu vivia, né? Naquela época eu não entendia. E eu fui muito tratada com o Espírito Santo. Eu lembro assim das vezes que eu chorava muito com dor na alma. Quem vive dor na alma sabe do que eu tô falando. E eu lembro que uma vez eu chorando muito, eu vivi muitas experiências naquele período. E eu lembro que o Espírito Santo falou assim pra mim, eu falei assim, Pai, eu não consigo te dizer o que é. Eu não consigo falar, mas tá doendo tanto o que eu faço, eu não aguento mais. E eu chorando. Isso era a madrugada toda chorando. Isso era a madrugada toda chorando. E aí eu lembro que o Espírito Santo falou assim pra mim, falou assim, filha, quando você não puder falar o que tá sentindo, escreve. A partir de hoje você vai escrever tudo que você sente. Gente, eu estava vivendo ali uma terapia com o Espírito Santo e não estava entendendo o que estava acontecendo, porque a dor, a vergonha, o medo, né, de ser julgada, de ser apontada, porque eu vinha assim muito ferida para a igreja, então eu tinha muito medo de expor tudo que eu sentia, de expor tudo que eu vivia. Tinha apenas um homem que eu confiava, que eu contei a minha história, só tinha ele, né? Que era o meu pastor, que hoje é um pai, é um amigo espiritual, né? É um pai espiritual, um amigo presente, que é o pastor Paulo. Eu fiz gabinete com ele, conversei com ele, e eu lembro que teve uma palavra que eu falo que ele me ganhou, né? Porque eu era muito resistente às vontades do Senhor. Eu passei por processos muito profundos, porque eu tinha uma resistência muito grande. O Senhor sempre falou comigo desde a infância o que Ele queria para minha vida. E eu sempre falei que não, eu não quero, eu não sirvo para isso, eu viver isso, tá ficando doido. Esse Deus é doido, eu não vou viver isso. E aí, para minha mãe, isso aí é para fulano, para ciclano, mas para mim não. E eu sempre me via incapaz de fazer as coisas do Senhor, né? Por sempre viver no mundo, por sempre ter relacionamentos, né, errados. Então, assim, então ali quando chegou naquela época, eu achei que era impossível, né? Então, quando eu cheguei no gabinete do pastor Paulo, que eu conversei com ele, contei tudo que eu tava sentindo, e eu falei, pastor, eu chorei. Falei assim, eu não aguento mais, eu preciso de ajuda, eu não vou conseguir sozinha e tal. E eu lembro que ele virou pra mim, né, e falou assim, Samara, a partir de hoje, eu não vou te tratar como ovelha. A partir de hoje, eu vou te tratar como filha. Você, a partir de hoje, eu pego hoje você e a Júlia e trato vocês como minha filha e como a minha neta. Gente, eu não sabia, mas aquelas palavras entraram no meu coração igual flecha, sabe? Quando Deus usa a palavra certa no momento certo. Por quê? Eu não fui criado com meu pai, então eu não tive a referência paterna, né? Aquela convivência, o aconselhamento, eu não vivi isso. Minha mãe se separou do meu pai, minha mãe ficou com 7 filhos, nos criou sozinha, mas também foi bem ausente na criação, porque ela tinha que trabalhar e sustentar aquelas 7 crianças. E o meu pai foi ausente também na nossa criação. Então eu não sabia daquela ausência afetiva que eu tinha de carinho, de atenção. Quando ele falou isso, me deu uma crise de choro, e eu chorei. E eu chorei muito, porque ali Deus começou um processo. Eu tinha um vazio na alma, eu tinha um vazio de paternidade na alma, né? Eu tinha problemas com a minha mãe por causa desse vazio e porque inconscientemente
Eu achava que ela era culpada daquilo dali. E hoje a gente entende a história, né, no contexto todo. Mas você mais nova, você tem a mente muito confusa. Então o pastor Paulo, ele foi uma figura paterna que Deus me deu, né? Assim, uma referência espiritual paterna, porque eu tenho meu pai terreno, né? Mas era necessário Deus me selar como filha. E para você ser selada como filha, você tem que entender como é que funciona ter um pai, né? Ter um pai presente, né? Um pai espiritual. Então, assim, quando eu fui para a igreja, que eu vivi todo esse processo, eu vivi muita dor. Então, por muitas vezes, eu não sentia falta de ter, né? Eu sentia falta de ter um relacionamento sexual, né? Que é a coisa da carne e tal. Mas o relacionamento afetivo, Deus ali, ele foi preenchendo com a presença paterna. Então, o que eu entendo que Deus fez? Quando eu fui solteira, quando eu cheguei lá na igreja, eu tinha um problema com meu pai, eu tinha um problema com a minha mãe, eu tinha um problema com autoridades, eu tinha um problema com namorado, relacionamento afetivo na área sentimental. Eu tinha, assim, vários problemas para resolver. E aí, quando Deus me pediu para passar esse tempo sozinha, foi muito difícil, porque eu não estava acostumada a ficar sozinha, mas eu tive que aprender. Mas nesse período de 4 anos e 4 meses, eu procurei muitas rotas de fuga, porque inconscientemente eu tinha um vazio, eu tinha que preencher, né? Então, a nossa mente, a primeira coisa que ela faz, eu tenho que preencher o quê? Quando eu era do mundo, eu preenchia com bebida, eu preenchia com balada, eu preenchia com saída de todo final de semana. E na igreja, como que eu vou preencher? Né? Se eu fui ter contato com o Espírito Santo, fui viver com ele, assim, um pouco mais pra frente. Então, eu logo fui batizada com o Espírito Santo. Eu lembro, com 3 meses na igreja, eu fui selada com o Espírito Santo. E minha primeira experiência de ter o Espírito Santo, de ter o selo dele, de ter uma troca de identidade, foi no primeiro congresso que eu fui do Preparando a Noiva. O Preparando a Noiva marcou a minha história. Eu lembro que naquele dia Deus falou pra mim: filha, estou eu a partir de hoje te dando uma nova identidade, te selando como filha e te entregando como ser o Espírito Santo, o Espírito da vida. Então ali eu comecei a viver experiências com Deus, comecei a ser preenchida com o Espírito Santo. Só que a salvação, ela é uma coisa, né? Você é salvo imediato, ali. Você aceitou Jesus, confessou, você é salvo. Mas a transformação, ela é diária. A transformação, ela é gradativa. O que acontece? E aí eu tive que aprender os primeiros passos, que era orar, eu lia a palavra, gente, não entendia nada, era tudo muito confuso pra mim. Eu falava, cara, esse negócio de palavra, se Deus é doido, nunca que vai ser pra mim. Eu não consigo entender uma vírgula, o que fala, o que diz. Então, assim, e aí eu comecei a me envolver na obra. Aí eu falei assim, Deus, eu lembro uma vez eu olhei na casa e falei assim, Senhor, quer saber? Eu não consigo entender a tua palavra, então eu vou aprender nos estudos, mas a partir de hoje eu vou me dedicar à tua obra. Eu lembro que Deus falou assim pra mim, usou um pastor, né, foi até o próprio pastor Paulo, e falou pra mim assim, filha, dentro de 1 ano, vou eu te colocar num altar. Gente, eu não sabia que dentro desse 1 ano minha vida ia virar de cabeça para baixo. Foi coisa assim, menos de 1 ano eu estava no ministério de dança. Foi quando Deus falou assim, vou te colocar no altar, porque é necessário você ser curado. E o altar vai te curar. Aí eu falei assim, meu Deus, mas nem eu tinha proporção do vazios que eu tinha na alma, das carências que eu tinha, das rotas de fugas que eu arrumava, né? Porque é algo assim, inconsciente, você vai fazendo. E aí eu com casa para ministrar, para administrar, eu com filha e com igreja, falei, eu vou me dedicar à obra. E aí eu comecei os ensaios, me envolvi na juventude da igreja e fui me envolvendo. Hoje eu entendo o que Deus fez. Era necessário eu me cercar de ambientes favoráveis para que eu possa ser tratada. Porque se eu procuro ali uma roda de fuga, por exemplo, vou para um barzinho com uma amiga, vou para não sei aonde, um final de semana vou para não sei aonde, entendeu? Eu ia acabar fugindo do propósito. E eu tinha que viver o processo.
O processo, ele é diário. Ninguém é reconstruído da noite para o dia. É necessário tempo, é necessário espera, é necessário busca, é necessário jejum, é necessário ler palavra. Porque ninguém que vai ser preenchido, porque eu entendo que os vazios não são curados, né? Como diz os vazios não são curados, os vazios são preenchidos. Preenchido do quê? Do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É a alegria. Ele é a própria alegria. É a felicidade, é o amor, é a bondade, é a fidelidade, é a lealdade. Ele é o próprio Espírito que ele nos enche. Só que pra gente chegar ser cheio do Espírito e ser curado, vai precisar de um nível de busca muito grande, né? Então eu comecei a viver essas experiências com Deus. E a carência, ela traz na nossa alma uma dor muito grande, uma angústia muito grande. Porque quando Deus fazia promessa de uma restauração na minha vida sentimental, aquilo me angustiava, porque eu queria para agora, porque eu queria para já. Mas eu não entendia que Deus estava me tratando. Era necessário viver aquele tempo de promessa, aquele tempo de espera. Porque o que eu precisava ser eu fui tratada na paternidade. Foi tudo assim, por ordem, né? Primeira pancada que eu tomei foi na paternidade. Aí foi na paternidade, foi na maternidade. Foi em relação afetiva com a minha mãe, em relação afetiva com meu pai. Depois eu fui tratada na minha vida financeira, porque eu tinha uma loja, decidi fechar e decidi ir para casa. Por causa da depressão, por conta da depressão, eu perdi muita coisa, eu abandonei muita coisa. Por quê? Porque chega uma hora que você não sabe mais lidar. E como que você, né, vai ser um empresário, vai ser um bom empresário, vai ser uma boa administradora, se você emocionalmente está abalada? A gente não tem paz. A gente precisa de ter paz para poder ter sucesso, para poder ter direção naquilo que a gente faz. Então aí eu fechei a loja, eu falei, não, vou para casa, eu não quero mais, quero ir para casa. Por conta da depressão eu vim para casa. E eu vivi 3 anos mesmo, assim, vivendo dentro de casa, tá? Foram noites de muito choro, quantas vezes eu cheguei na igreja assim, e eu era tratada a cada culto um tratamento, culto jovem um tratamento, culto das mulheres um tratamento, culto ministério de dança um tratamento, e eu fui sendo lapidada, sendo moldada, estando na mão do olheiro, ainda que eu quebrava, às vezes, na própria mão do olheiro, ele me moldando, eu rachava, ele vinha e me refazia de novo. Por quê? Porque o olheiro não vai desistir de você. Se ele entende que o teu coração está aberto para o processo, para viver o processo, ele vai te moldar e você vai cair, ele vai entender o que te fez cair e ele vai te levantar. E aí eu fui tratada nessas áreas, né? Na área sentimental, com meu pai, com a minha mãe, com a minha família, restauração da minha família, restauração da vida financeira. Deus, ele foi movimentando. Só que a dor, ela continuava existente. Por mais que Deus vinha restaurando tudo, eu continuava sentindo dor. E eu falava assim, mas não é possível que essa dor não cessa. E eu questionava muito a Deus, eu falava, Senhor, quando que isso tudo acaba? Quando isso tudo vai acabar? Quando essa dor vai parar? Porque eu tinha as minhas rotas de fugas, eu tinha as minhas rotas de desistência, eu desisti por muitas vezes, eu entrei em crise por muitas vezes, por muitas vezes eu ligava pra pastora, da última vez eu liguei pra pastora e falei, pastora, eu tô entregando tudo, eu não quero saber de nada, eu não quero esse Deus, porque nada muda, porque nada acontece, sabe, você vai entrando em crise, mas entendendo, e ali a culpa não era de Deus, a culpa... Eu achava que a culpa era de Deus, porque a gente tem que culpar alguém. Mas não era. Por quê? Era o tempo da colheita que eu tinha plantado. E eu não estava entendendo que existia um ciclo, né? E que eu plantei um ciclo de plantação. Eu vivi a vida toda plantando ciclos de plantações erradas, quebras de princípios, um monte de coisa. E quando eu fui para a igreja, eu achei que eu ia viver, né? A
plenitude de Deus de um dia para o outro. E não era assim, eu precisava viver o processo. E aí, Deus, eu lembro que Deus, quando Ele me trouxe essa palavra do 1 Coríntios, Ele me trouxe mães posicionadas. Só que eu falei, cara, essa palavra não vai bater com mães posicionadas, não é isso, eu guardei ela. E eu lembro que quando eu li assim, ó, quantas mulheres solteiras, mas também os homens solteiros, tanto os viúvos quanto as solteiras, eles estão interessados nas coisas do Senhor, porque querem se dedicar de corpo, de alma a Ele. Corpo, tudo que eu faço manual, alma, tudo que eu sinto. Relebe cantarabaxaia. Você tá entendendo? Corpo, manual, tudo que eu faço com mão. Eu vou pro ensaio, eu vou com o meu corpo. Eu vou pra igreja, eu vou com o meu corpo. Eu vou pra consagração, eu vou com o meu corpo. Jejum, eu faço com o meu corpo. Mas se dedicar com a alma, tudo que eu sinto, eu dedico ao Senhor. Entende? Que é um nível muito mais profundo. Entende? Eu posso ser salva, eu posso, mas eu posso também não viver a transformação. Porque o processo que nos leva a uma transformação custa tempo, custa resistência, custa processo, custa joelho, custa oração, custa, mas ele vem. E a gente sente quando a gente começa a ser preenchido através das orações. Eu falo que eu fui sustentada até aqui por muitas vezes por orações, por amigas intercessoras que Deus me deu, pessoas intercessoras, amigas que sabem, entendem quando eu não tô bem, entende que às vezes eu não preciso de falar, sabe? E me liga e fala, Samara, tá bem? Não, tô sentindo que você não tá bem. Aí eu começo a chorar. E aí elas começam a me sustentar em oração, elas fazem jejum pela minha vida, elas fazem propósito pela minha vida, porque Deus vai te dar alianças que vai te sustentar em oração. Deus vai te dar amizades que vão orar por você, amizades que vão entender seus dias maus, amizades que vão sentir no coração o que você está passando. Eu tenho uma conexão com uma amiga tão forte que eu posso estar em casa sozinha. Se eu começar a chorar, se eu me sentir mal, se fosse algo espiritual, assim, algum problema que eu estou passando, ela me liga na mesma hora, gente, é impressionante. Na mesma hora ela me fala, amiga, oi, você tá bem? Ai, amiga, eu não tô bem. Ora por mim, bate aqui na minha casa se for necessário. E a mesma coisa com ela. Eu sei quando ela não tá bem, eu sei. Por quê? Porque essa aliança é uma aliança que Deus fez. Existe a amizade certa, alianças certas que Deus vai te dar. Pessoas que vão caminhar contigo, que você não vai caminhar sozinha. Pessoas que vão te alegrar nos dias maus. Pessoas que vão estar com você nos dias maus, sabe? Então, por muito tempo eu vivi isso. E quando eu cheguei na igreja, pela minha carência emocional, afetiva de carinho que eu tinha, eu me sentia muito deslocada, né? Eu sempre via que, na verdade, eu não estava encaixada em lugar nenhum. Mas não era que eu não estava encaixada em lugar nenhum, era que a dor não me fazia me encaixar em lugar algum. E aí eu entendi que eu não podia estar convivendo com muita gente. Era necessário eu estar um período sozinha, porque eu precisava de quê? Ser tratada. E a carência emocional, ela nos leva, né, à dependência emocional. A eu achar que por estar em um grupo, por estar na igreja, por estar com um amigo, por estar um ambiente que eu quero estar, que aquilo dali vai me preencher. Só que por mais que eu esteja com aquelas pessoas na igreja, naquele ambiente, eu continuo me sentindo vazia. Continua em mim faltando alguma coisa. E a dependência emocional no outro, ela nos leva a um abismo muito profundo, porque ela nos deixa vulneráveis. Quando nós somos solteiras e temos a dependência emocional, nós ficamos vulneráveis,
Vulneráveis ao quê? A homens errados, às mulheres erradas, as pessoas que vão vir, né, enviadas para te tirar do propósito, para te roubar do propósito. E quando nós somos roubados do propósito, roubados do processo, fica tudo muito difícil, porque a gente tem que voltar ao início de novo, né? Então, assim, o que Deus quer, Samara, dentro dessa palavra, né? Deus quer que os solteiros sejam íntegros, por completo de novo. Porque quando nós nos relacionamos com outras pessoas, nós perdemos algo de nós. Tem algo de nós lá, entendeu? Então, a gente precisa viver o processo, o tempo de espera, o tempo de promessa, o propósito, entendeu? Para poder Deus nos reconstruir de novo, tirar toda a deformidade do mundo, fazer uma restauração na nossa vida sentimental ou em todas as áreas que a gente possa ter alguma carência, né, emocional. E fazendo com isso, nos preenchendo, né, nos resgatando de volta, nós ficamos inteiras. E eu lembro que uma vez Deus falou assim para mim, falou assim: filha, não é do meu coração, não é da minha vontade que uma pessoa case em processo de tratamento. Aí eu falei assim, mas por quê? E aí o Senhor falou assim, meu filho, porque ela casando ou não, ela vai ter que viver o processo. Uma hora o processo vai vir. Então, assim, se eu casar no processo, eu vou passar o processo junto com meu marido. E aí tem uma outra pessoa, as coisas se complicam. Porque imagine você sendo tratado na sua área sentimental, emocional, afetiva, nos seus vazios da alma com uma pessoa. E aí você vai descontar naquela pessoa os problemas que as pessoas não têm nada a ver com aquilo, entendeu? Então, Deus falou pra mim assim, a minha vontade, aquilo que tá no meu coração, é que os solteiros sejam curados, sejam restaurados, sejam preenchidos de toda a minha presença, de toda a minha glória, para que eles venham casar inteiros, completos, sem falta de amor, sem falta de carinho, sem falta de uma presença humana. Isso tudo é muito bom. O problema é quando eu coloco nisso toda a minha expectativa de uma vida de sucesso, toda a minha expectativa na minha área financeira, toda a minha expectativa na minha casa, ter os melhores móveis, toda a minha expectativa. Esse é o problema. Quando não há equilíbrio emocional, quando não há equilíbrio nas coisas, quando eu coloco nas coisas, eu posso até chegar nos níveis que eu quero. Mas quando eu chegar lá, eu vou estar vazia de Deus. Porque eu não entendi que eu preciso renovar minha mente. Romanos fala, renovação de mente. Romano fala sobre a renovação de mente. E a pesquisa do Ibope mostrou um resultado muito interessante. É alarmante esse resultado. Que 28% das pessoas dizem que não receberam carinho. E 21% diz que não deu carinho. Então, quem não recebe e quem não deu, vai reproduzir isso na sua família. E essa não é a intenção do Senhor. Ele quer um casamento saudável, ele quer um casamento íntegro, ele quer um casamento santificado, né? Então, Deus, ele a todo tempo, ele nos traz esse propósito, né? E quando nós estamos vulneráveis à carência, nós ficamos emocionalmente vulneráveis a pessoas problemáticas e a pessoas oportunistas. São pessoas que vão nos roubar do nosso propósito. São pessoas que vão ser enviadas, né, para poder nos tirar, né, daquele alinhamento. Deixa eu só achar aqui. Eu escrevi algo, eu preciso achar. E a palavra diz sobre santidade, né? E Deus me trouxe algo muito alarmante, né? Que a carência, quando ela sai do controle, né? Porque quando ela tá excessivamente demais e você não consegue ali controlar a tua carência, você vai ter rotas de fugas. E uma dessas rotas de fugas é o ato sexual, né? Ou é o ato sexual com outro, ou é a masturbação masculina ou a feminina.
O que é a masturbação, né? A masturbação é o prazer da carne. Eu alimento a minha carne e perco, né, o meu contato espiritual com Deus, né? Porque a palavra diz: sejam santos, porque Ele é santo. Todas as coisas lhe convêm, mas nem tudo é ilícito, né? Então, assim, a gente pode fazer todas as coisas, mas nem tudo condiz com o propósito de Deus. Na igreja, ninguém nunca chegou pra mim e falou assim: Samara, você não pode fazer sexo. É proibido fazer sexo. Você vai ter que negar sexo por 4 anos, por 20 anos, sei lá. Ninguém nunca falou isso pra mim. Por quê? Porque a decisão de não praticar o ato foi minha. Eu escolhi não praticar. Por quê? Porque não condiz com o futuro que Deus me quer e não condiz com o processo, com o propósito. Eu tenho um propósito com Deus. Então, para mim, o processo, o propósito é mais importante do que o ato. Foi fácil a resistência? Não. É fácil? Não. O corpo pede, a gente tem o nosso instinto. Mas a gente precisa buscar Deus nesses momentos de fraqueza. Buscar Ele mais. Quantas vezes eu estava no meu momento de fraqueza e eu ajoelhava e orava e falava: Senhor, Tu pode preencher todas as coisas, eu não preciso disso para ser feliz. Isso não é minha necessidade do meu espírito, isso é necessidade da minha carne e eu preciso matar ela. E entender que quando tiver o tempo certo, isso não será a base fundamentada do meu casamento. Não vou casar porque eu quero ter uma vida sexual, sabe? Eu vou casar porque eu quero viver um propósito com o outro, viver algo que Cristo... Eu falo para Deus: Senhor, eu sei como que é o casamento, como que é um relacionamento com o homem no mundo, mas eu quero conhecer como que é um casamento, um relacionamento em Ti, dentro de Ti, dentro das Suas vontades, dentro daquilo que o Senhor quer. Porque a santidade, ela nos aproxima de Deus, né? A santidade, ela nos aproxima, mas a carência, a falácia, né? O falar demais, a carência, a traição, isso tudo nos afasta de Deus, né? E para nós para que sejamos cheios da Sua presença, da Sua palavra, e para que estejamos no propósito que Deus quer, nós precisamos estar santificados, nós precisamos ser santos. Então, assim, qual é o percurso que eu faço? Vou ler a palavra, vou fazer jejum, vou me consagrar, vou buscar mais a Deus, vou ter mais intimidade. Senhor, eu não tenho relacionamento sexual. Por quê? Porque eu não quero alimentar minha carne, eu ainda não estou apta para poder fazer isso. Mas, Senhor, eu quero poder ser mais íntima a Ti. Troca, vamos inverter? Eu abro mão, eu renuncio os meus prazeres da carne. Com isso, eu quero mais de Ti. Eu quero ser curada, eu quero ser restaurada, eu quero ser uma nova mulher, eu quero a transformação, eu quero viver o processo. E eu não aceito não viver o processo. Então, tudo isso que eu tô falando é para quê? É para que vocês jovens, né? Vocês mães, né, que são solteiras, homens que são pais e são solteiros, viúvas, que vocês possam se dedicar à obra, que vocês possam se envolver à obra, que vocês possam dedicar todo o seu tempo, porque Deus não deve nada a ninguém. E quando não quer agradar o Senhor, quer tocar o coração dele, cuida daquilo que ele mais ama, que são as vidas. Quando nós nos importamos com o outro, nós perdoamos o outro, nós cuidamos das vidas, Deus cuida daquilo que é a nossa necessidade. Então eu creio que Deus vai cumprir as suas promessas na minha vida, porque eu cuido do que é dele. Eu vivo do que é dele. Eu cuido do altar, eu cuido dos ministérios que o Senhor me colocou, eu cuido das vidas que Ele traz até a mim. Isso que eu estou fazendo hoje, falando para vocês sobre carência, expondo às vezes a minha vida íntima, coisas pessoais, eu não tenho vergonha de expor, entende? É porque eu estou dentro de um propósito, estou debaixo de uma direção de Deus e estou debaixo de uma bênção pastoral, porque os meus pastores me liberaram a fazer, oraram por mim e falaram: Samara, vai e fala aquilo que o Senhor te deu. Então, estou dentro de uma linhagem de obediência, porque a obediência, ela abre todas as portas e a desobediência fecha todas as portas, tá? Então, que vocês possam ter conseguido entender
um pouco do que eu falei. Depois eu vou abordar um pouco mais sobre propósito, um pouco mais sobre tempo de espera, tá? Então eu encontro vocês no próximo vídeo, que vocês continuam me acompanhando e eu fico muito grata por tudo que o Senhor fez até aqui, tá bom? Que vocês possam, solteiros, que vocês possam aguentar o processo, que vocês possam ter resistência, que o Senhor comece hoje uma nova construção na tua vida, uma nova obra. Toda a falência da vida sentimental, da vida espiritual, eu já venho repreender em nome de Jesus. E eu declaro que se você viver o tempo de espera, se você viver o processo, se você vai viver experiências com o Senhor, você vai em um nível com Deus que ninguém foi. Porque quando você faz aquilo que ninguém faz, você recebe o que ninguém recebeu. Não é barganha, é renúncia. Renuncia aquilo que o mundo te dá, porque a alegria do mundo é temporária, mas a alegria de Deus é eterna. É no dias maus você está feliz, é na falta do dinheiro você está feliz, porque Ele é a fonte de vida, Ele é a fonte da alegria. Então, busque fonte, que a fonte da água, da alegria, da paz, da bondade, das misericórdias possa alcançar a tua vida nesse dia. Que você possa ser alcançado, que você possa ganhar força, que você possa ganhar esperança, ganhar resistência. Seja forte e corajoso e corajosa. Assim o Senhor disse para Josué. Pega essas palavras, guarda com você. Não deixa a carência te roubar do propósito. Não deixa que o mundo te roube do propósito. Não deixe que a bebida, a prostituição, a masturbação, tudo aquilo que te afasta de Deus te roubar do propósito. Porque Ele é o mais importante. Ele tem que ser prioridade na tua vida. Ele é santo, seja santo. Ele vai confrontar a tua santidade. Porque Ele é santo. Sabe? Existe algo que a gente não consegue esconder de Deus, é quem nós somos de fato. Quem sou eu de verdade no oculto, quem sou eu de verdade no meu telefone, quem sou eu de verdade com as minhas amizades, tá? Então que o Senhor possa te restaurar, que o Senhor possa começar em ti uma reconstrução nova, que a mesma graça que um dia me alcançou, me tirou do pecado, tem me limpado, me curou, tem feito coisas maravilhosos na minha vida, coisas inexplicáveis, que essa graça possa te alcançar, porque o sangue de Jesus já nos purificou de todo pecado. Nós não teríamos condições de pagar pelos nossos pecados, mas Ele enviou o Filho, a qual é o caminho, é a verdade e a vida, e o sangue dele nos liberta, nos purifica e quebra todo o pacto de sangue que não foi feito por ele. Então que haja libertação na tua vida, que o inferno perde a força a partir de hoje. Fica na paz, na graça, em nome de Jesus. Amém.